Quais são os alimentos alergênicos? O ovo pode ser, não estou falando para não comer ovo, tá? Mas tem gente que tem alergia à albumina, à clara do ovo. E tem gente que... Eu trabalhava com uma dentista que ela tirava a gema do ovo e comia a clara. Imagina, é na gema que tem todos os nutrientes, né? Bom, mas ela não queria saber de aprender, né? Fazer o quê? Por isso que você, que é profissional da saúde, tem meu curso e minha mentoria, tá? Para você não cometer essas falhas aí, falta de conhecimento. Então, tem o ovo, tem o trigo, que a gente sabe, os lácteos, amendoim, né? Claro que nem todos são alergênicos, né? Mas os lácteos e o glúten, a gente todos devemos tirar da alimentação, porque isso daí não faz bem para ninguém. Então, o estômago tem que ser ácido, mas sem passar do ponto, né? Porque muito, muito ácido pode dar uma gastrite mesmo. E a gastrite também se origina pela falta de muco protetor. Com a idade também diminui esse muco protetor e é mais fácil dar gastrite. E também é importante, né, a gente resolver esse problema como? Aumentando o muco protetor. Como eu sempre indico, aloe vera, arginina, essas substâncias aumentam o muco protetor. Mas, na realidade, nós não precisamos de inibidores da bomba de próton, porque nosso organismo ele foi feito para se autorregular. Eu sempre falo disso, da homeostase, do equilíbrio entre tudo que a gente produz. Nosso corpo trabalha com feedback negativo. E nós temos um inibidor fisiológico da bomba de prótons para não deixar que acidifique demais o estômago. O que é feedback negativo? Quando abaixa muito a produção de qualquer coisa, hormônio, a própria acidez, há um comando por outra via para secretar mais o hormônio, ou no caso aqui o ácido clorídrico. E quando está demais, ou já está assim, pelas tampas, como a gente fala, está num nível bom, para a produção. Então nós temos um auto-regulation, não precisa do remédio. Ou teríamos que ter. Mas como as pessoas estão tão inflamadas, com a alimentação tão ruim, né, essa regulação nem funciona mais. Então, é a célula D que na presença do próton, lembra? O próton H+, aquele que acidifica, ela libera a somatostatina. Somatostatina não é para confundir com a somatomedina, tá? Que é produzida em resposta ao hormônio do crescimento, né? E é semelhante à insulina. Então, a somatomedina é uma coisa, que é um hormônio parecido com a insulina, mas a somatostatina que regula isso, que faz com que não secrete muito acidez, tá? Além disso, o muco, que é a mucina, protege o estômago e também o IGF, que é o fator de crescimento endotelial. Então, já tem estudos que filamentos do glúten podem inibir o IGF, que é um fator que repiteliza a parede do estômago quando ela é agredida. Então, por exemplo, tem um ácido lá, fez uma lesão, né? Fez uma úlcera, fez alguma coisa, a gente já tem o IGF, que é um fator que conserta aquilo lá, repiteliza, né? E o trigo tem uma toxina que se chama desoxivalenol. Esse desoxivalenol que agride a parede do estômago. O próprio trigo agride a parede do estômago. Aí, o que acontece? Nós teremos que produzir o IGF, aquele que conserta, né? Para fazer a regeneração. Só que o próprio trigo faz a inibição do IGF. Olha como o trigo é maléfico, né? O trigo que contém o glúten. Então, elas que vão estimular os prótons que vão se juntar ao cloro para formar o ácido clorídrico, tá? O cloro sozinho não é ácido, tá? Tem que se juntar ao H+, ao próton. Tem que estimular as bombas de prótons, secretar o próton e se juntar ao cloro para formar o ácido clorídrico. E a maneira mais utilizada no mundo para controlar esse problema são os famosos, né, inibidores da bomba de próton. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, tudo igual, tá? Tudo igual. Não veio o médico falar, uma vez o médico falou, toma um pantoprazol que é novo, né? Na época era novo no mercado, que esse funciona melhor, né? Eu não sabia nem nada, tomei. Ainda bem que eu tomei, acho que uma semana. Tem gente que toma anos. Eu não digo para não tomar assim, bom, tá com uma úlcera horrível, tá com uma gastrite muito severa, toma 1, 2 semanas para baixar um pouco essa acidificação, mas depois não. Depois não.
Tem gente que toma anos, né? Então, o que acontece? Esses remédios não estão curando reflexo nenhum. O alimento continua subindo para o estômago, só que não queima mais, porque o estômago está mais alcalino. Então, não vem o ácido aqui. Com isso, o que vai acarretar? Como eu falei, uma série de problemas, né? Então, o intestino não consegue digerir macronutrientes. O que eu falei? Uma proteína mal digerida, o que vai acontecer? Vai lá para o intestino, pedaço da proteína. E não pode, de maneira alguma. O intestino tem que receber o alimento como uma sopa, como um caldo de cana, como um caldo mesmo, tá? Líquido, não pode pedaço. Porque o que acontece? Quando cai pedaço lá no intestino, né? Um intestino que já está com a parede toda aberta, um intestino que está hiperpermeável, isso daí vai cair na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, as células autoimunes, as células imunes do nosso sistema imunológico, vão interpretar como um ser estranho, um ET, aquele pedaço de proteína lá, tá? É um antígeno, é um agente agressor, e vão lá atacar. E quando começa a atacar, muita célula imune, macrófago, linfócito D, linfócitos TH1, TH2, células dendríticas, enfim, todo o batalhão vai lá e causa inflamação. E aí começa a degringolar tudo no seu corpo, começa a espalhar inflamação para o corpo inteiro, tá? E esses remédios só pioram esse problema, a digestão não ocorre mais, né? Seu estômago se tornou sem função. Com isso, o intestino para de absorver nutrientes e entra num processo de disbiose, porque bactérias que se alimentam de restos proteolíticos, restos de bactérias, começam a se desenvolver. E as bactérias boas começam a morrer, tá? E fora o problema da B12, né? Que essa vitamina aí cai rapidamente. Por quê? Porque você alcalinizou o estômago e essa essa vitamina B12, ela só é absorvida com acidez. Por quê? Porque ela precisa de um fator intrínseco para se ligar a ela. E esse fator intrínseco só é produzido quando o seu estômago está ácido. Quando ele não tem uma acidez boa, não produz esse fator. E a B12 vai literalmente para as fezes. Tá? Você está suplementando e jogando o seu dinheiro, tá? Que sai no cocô, né? Todos os estudos mostram que após 2 anos contínuos de prazóis, os níveis de B12 vão estar bem baixos, né? Quando a B12 está baixa, o que acontece? Abaixo de 500, tá? Não veio o médico falar que 200, 300 tá bom. Ela abaixo de 500 já dá depressão, já dá demência, já dá falta de memória. Por quê? Porque ela está extremamente ligada ao sistema nervoso central. Ela faz parte da produção da baía de mielina, tá? Quando para de produzir baía de mielina, não tem sinapse nervosa. Então, já vem doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demência. A homocisteína sobe. Tá? A homocisteína subindo já é fator, né, de risco de AVC, de infarto, de câncer, de problemas de pele, das próprias doenças neurodegenerativas que eu estou falando, né? Então, e a pessoa vai acabar parando num psiquiatra, porque ele não sabe diagnosticar nada disso, e sai lá com uma receita de antidepressivo. Inclusive, tem um psiquiatra lá de Portugal que faz mentoria comigo, né? E esse psiquiatra não vai fazer mais isso, né? Ele já está fazendo mentoria comigo, então ele já está aprendendo tudo isso. Se você for profissional da área da saúde, o link para se inscrever na mentoria está na minha bio e está aí na descrição do vídeo, tá? Juntamente com o link da inscrição para o protocolo IDF. O protocolo IDF não é só para profissionais de saúde, qualquer pessoa deve participar, pode e deve, tá? E outra coisa também, com a falta de acidez, vai prejudicar a absorção de ferro. Outro problema é que, alcalinizando o estômago, muitos patógenos, né, deixam de ser mortos e começam a subir para o pulmão, por exemplo, ocasionando infecções, pneumonias, a própria H. pylori, né, ela sai lá do intestino, sobe no estômago e o nome dela é H. pylori helicobactéria, porque o formato dela é uma hélice, né?
por isso que é hélito. E ela gruda lá na parede do intestino. E tem espécies de H. pylori que são bem agressivas e podem até ocasionar um câncer, né? Então, como você trata tudo isso? Lá no protocolo IDF, a gente começa a tratar. Por quê? Porque a gente vai retirar da sua alimentação tudo que não presta. Não é uma dieta restritiva. A gente retira o que vai te fazer mal, né? Nenhum programa dá para começar, nenhum protocolo, nenhum tratamento se começa antes de fazer uma reeducação alimentar, tá? Aumentar o mucoprotetor, você pode usar arginina, aloe vera, tá? E também aumentar a acidez do estômago em casos de refluxo. Então, se você não tem gastrite, você tem que aumentar a acidez para essa válvula aqui não se abrir, tá? Você pode tratar a gastrite primeiro, tomando aloe vera, e depois tratar o refluxo tomando cloridrato de betaína, por exemplo, né? E essa chance também não é só de desenvolver H. pylori, também tem o desenvolvimento de duas bactérias, que é a putrescina e a cadaverina. Essas bactérias que dão um cheiro ruim nas fezes, nos gases, até mau hálito. Por quê? Porque elas se alimentam de restos de proteína, restos de proteolíticos, porque você não está digerindo bem, não tem ácido suficiente. É como que vai digerir uma carne com pouco ácido. Não existe isso daí, né? Então, com o remédio, com pantoprazol, meprazol, com prazol que você toma aí, você já tirou a função digestiva. Tem até um estudo em ratos que a utilização desse medicamento pode aumentar o depósito do tecido beta-amiloide no cérebro, né? E o que dá isso? O que está relacionado tecido beta-amiloide? Com que doença está relacionado? Beta-amiloide é o tecido tau, né? A proteína tau. Esses dois aí estão associados a Alzheimer, né? Então, pode aumentar também o Clostridium, que causa colite, que vai gerar todo o processo inflamatório de novo. Então, essa falta de acidez no estômago é extremamente maléfica. Mas o médico não sabe disso, né? Não estudou, não sabe e continua passando os prazóis da vida. E esses remédios deviam ter receita médica. É como antibiótico. Lembra? Antigamente nem precisava de receita médica para comprar o antibiótico da vida aí. As pessoas se entupindo de antibiótico. Por isso que muita bactéria resistente começou a se desenvolver. E o omeprazol, esses prazóis deveriam ser somente vendidos com prescrição médica. Qualquer pessoa vai lá e compra. E não sabe o dano que está causando para a própria vida. Depois fica com demência e não sabe nem de onde que veio. Lógico, está inflamando todo o intestino, não está gerando mais, produzindo neurotransmissores, está alimentando bactérias potencialmente patógenas que liberam os lipopolissacarídeos, que atravessam a barreira hematoencefálica, que vai lá, né, impedir os neurônios de funcionar. Então, acarreta um monte de danos, fora a sarcopenia. O que é sarcopenia? Quando a pessoa não tem mais massa magra, não tem mais músculo. E por que não tem? Porque não está digerindo, a quebra da proteína não está sendo feita. Tem que quebrar a proteína em aminoácidos para depois formar o colágeno. Então a pessoa fica com pouca massa muscular. Tudo isso por quê? Por causa desses medicamentos que são passados indiscriminadamente e as pessoas fazem uso crônico dele. Fica tomando por anos a fio. Anos. Então, o máximo que se deve tomar de um omeprazol é, no máximo, um mês. E olhe lá, tá? É só para tirar a crise aguda. Depois, né, com essas medidas todas que eu falei, já vai melhorar.